Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal PR Cleiton e Família no YouTube, em que nós gravamos todos os dias, melhor, um dia sim, outro não, as nossas devocionais. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde, meu amado irmão, você que tem nos acompanhado aqui nos nossos vídeos, você que tem compartilhado esse conteúdo bíblico e tem feito chegar a palavra de Deus a muitas e muitas pessoas. Meu muito obrigado. Nós estamos aí caminhando por 150 inscritos no nosso canal. Humilde, vamos começar assim, né? Devagarzinho, para a glória de Deus. Nós não temos nenhuma pretensão de termos milhares ou milhões de inscritos. O nosso objetivo aqui é te incentivar a manter uma vida devocional todos os dias com Deus. Eu não estou gravando todos os dias por algumas ocupações, trabalho, mas um dia sim, outro não. Nas minhas folgas eu tenho compartilhado com você a palavra de Deus e para mim é uma alegria singular compartilhar com você e te incentivar, meu irmão, a manter essa vida de oração, essa vida de meditação das Escrituras, fazendo todos os dias a sua devocional. Então eu te dou aqui um panorama, eu te dou aqui um guia de meditações, de textos bíblicos, de temas e de assuntos, para que junto comigo você possa ler, aprender e orar também a palavra de Deus. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. Todos os dias nós colocamos o Meditando nas Escrituras, nós colocamos uma frase, nós colocamos uma indicação de livro, daquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Você pode nos seguir no Facebook, que é PR Cleiton e Gleiciane Cardoso, tudo junto, ou você também pode nos seguir no Instagram, que também é PR Cleiton e Família Cardoso. Você pode nos procurar nas redes sociais e você vai ser muito edificado pelo conteúdo que nós temos compartilhado de uma boa teologia bíblica reformada para a glória de Deus, tá bom? Hoje é 11 de abril de 2023 e hoje é a nossa devocional de número 87. 87 devocionais nós temos aqui nos nossos canais. No nosso canal no YouTube, melhor dizendo, você pode conferir outros temas aí, compartilhe, se inscreva, dê o seu like, faça a palavra de Deus chegar a muitas pessoas. Nós vamos continuar aqui falando sobre as qualidades da profetisa, da juíza Débora, essa mulher de Deus que se destaca no Antigo Testamento e que se destaca em um período, em um contexto de muita crise, em que o povo de Israel, povo de Deus, aquele povo escolhido pelo Senhor, estava vivendo nesse ciclo de declínio, de depravação espiritual. Então Deus, segundo a sua misericórdia, sua bondade, sua aliança, porque o nosso Deus é fiel, e Moisés, que é o grande líder, né, do povo de Israel, morreu, e também o seu sucessor, Josué, também morreu. E nós temos aqui, então, uma terceira geração no livro de Juízes, que fica depois do livro de Josué. Essa terceira geração, diz a Escritura, que não conhecia o Senhor, e nem conhecia os seus grandes atos poderosos, aquilo que Deus havia feito para com os seus antepassados, especialmente ali quando Deus tirou o seu povo com mão forte, com poder, e humilhou os deuses dos egípcios com poder e mão forte, tirando-os depois de 430 anos de escravidão no Egito. E levou eles para o deserto. E ali no deserto Deus provou o seu povo, porque Deus conhecia o coração do seu povo. E sabia que muitos ali tinham os seus corações inclinados à prostituição, inclinado à idolatria, inclinado à murmuração, a entrega, a adoração e participação de atos, de atitudes e de condutas que era contra a lei, as leis de Deus. Então Deus conhecia o coração do seu povo. Aquela primeira geração morreu no deserto, todas elas. Surgiu uma segunda geração que, sobre a liderança de Josué, eles estão ali diante de Jericó, e ali Josué vai liderar essa segunda geração. E quando Josué morre, diz a Escritura que surge uma terceira geração. E essa terceira geração, por conta que os
pais, que os seus antepassados não tiveram o cuidado de instruir, de ensinar, de orientar e de trazer para eles todo o conhecimento da Escritura, porque esse era o dever dos pais, ensinar os seus filhos a lei de Deus. Eles deveriam memorizar, decorar os mandamentos e praticar os mandamentos, porque é a vida deles, era a condição que Deus estabeleceu para que eles pudessem viver uma vida de bênção, para que eles pudessem possuir a terra, habitar na terra que Deus prometeu. Era a obediência, eram as condições que a lei de Deus estabelecia para eles. Eles deveriam obedecer para que eles derrotassem os seus inimigos, para que Deus lutasse as suas guerras, para que eles pudessem viver uma vida abundante, uma vida de bênção, para que Deus, a presença de Deus, que sempre foi constante na vida do povo de Israel, e foi a presença, e sempre foi a presença de Deus, pela bondade, pela graça, que fez com que aquele pequeno povo conquistasse aquelas terras diante de nações muito maiores do que a nação de Israel. Porém, essa mesma aliança também havia os termos da lei, também implicava em maldições em caso de desobediência. E esse é o retrato que nós encontramos aqui, um povo em desobediência. Deus, então, depois da morte de Josué, levanta o que a gente vai chamar de juízes. Quem são esses juízes? São homens que Deus levantava para julgar Israel, para liderar Israel, diante da crise que eles estavam vivendo, diante da escravidão, do chicote, da disciplina do Senhor, quando Deus permitia que os inimigos de Israel, as nações pagãs, os cananeus, os fariseus, os midianitas, os hititas, todas essas nações que viviam ao redor de Israel, e eles já conheciam, já era notório que o Deus de Israel era um Deus todo-poderoso, porque eles tinham conquistado grandes coisas, mas também essas nações sabiam, de alguma forma, eles conheciam que se esse povo de Israel se envolvesse com a idolatria dos seus deuses pagãos, eles quebrariam essa aliança com o Deus deles, e de alguma forma esse Deus de Israel deixaria eles vulneráveis à ação do inimigo, eles seriam escravos nas mãos dos seus inimigos, e é isso que a gente vê no livro de Juízes. O povo desobedecendo, não conhecia Deus. De repente Deus usava as outras nações para dominar, para escravizar o seu povo. E aí, em meio a essa escravidão, o povo, depois que chegava no seu limite de tanto sofrimento, o povo então se voltava para Deus, clamava a Deus, se humilhava diante de Deus, e Deus mais uma vez estava ali como um pai, cuidando do seu filho, dos seus filhos, livrando o povo de Israel e levantando um juiz, uma autoridade que representava o próprio Deus de Israel para liderar Israel na libertação daquela nação inimiga. Então a gente vê que Débora, ela se apresenta como a única mulher em meio a esses 12 juízes aqui no contexto de Israel. Houve 12 juízes, 11 homens e uma mulher. Olha como essa mulher se destaca. Então, nós vamos continuar aqui a falar sobre as qualidades de Débora. Nós fizemos isso na devocional passada, você pode ver aí, e nós vamos continuar aqui, porque Débora, como uma mãe de família, uma esposa, uma mulher comum, mas uma mulher que tem qualidades, mulher que nos ensina grandes lições também para a nossa vida espiritual, eu como homem, você também que vai aí me assistir, ok? Então, o texto que você vai ler são apenas 2 versículos. São Juízes capítulo 4, o versículo 4 e 5. Mas a história de Débora pega todo o capítulo 4 e também o capítulo de número 5, porque nós temos no capítulo 5 o chamado Cântico de Débora, quando ela vai expressar um cântico de adoração ao Senhor pela vitória que Deus deu a ela e ao povo de Israel contra o exército de Canaã, Jabim.
Então, você vai ler então todo o capítulo 4, capítulo 5, você entender um pouco sobre as qualidades dessa mulher, dessa juíza, dessa profetisa chamada Débora, que Deus a levanta em meio a uma crise de liderança. Deus, então, na sua soberania, usa essa mulher de uma forma surpreendente, de uma forma poderosa, para instruir Israel, para ensinar Israel, para liderar Israel. E essa mulher tem muitas qualidades a nos ensinar. Então vamos aqui na nossa devocional de hoje. Então, as Escrituras nos ensinam que Deus opera de forma extraordinária em contextos ordinários. Deus sempre está agindo, Deus sempre está levantando pessoas, Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre operando dentro de um contexto que, humanamente falando, seria impossível o povo de Israel, ou o povo de Deus, ou a igreja subsistir ou aguentar as pressões e as lutas que vêm de inimigos externos. A igreja, tanto o povo de Deus no Antigo Testamento como a igreja no Novo Testamento, sempre foi alvo do inimigo, sempre teve adversários, inimigos da igreja, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. E nesse contexto aqui, o povo de Israel tinha muitos inimigos. Por quê? Porque o povo de Israel havia conquistado a terra deles. Então, eles não iam deixar isso barato. É óbvio que eles iriam lutar. Por quê? Porque eles perderam as terras deles. Tudo que eles plantaram, tudo que eles conquistaram, o povo de Israel tomou posse. Na verdade, tudo isso era de Deus. E como forma de juízo contra essas nações, que eram nações idólatras, nações pagãs, Deus então expulsa essas nações usando Israel, o seu povo, como instrumento de disciplina, de expulsão, para que o povo de Israel conquistasse a terra que Deus havia prometido a eles. Mas essa conquista não seria fácil, seria com muita luta, seria com muita guerra. Então, as nações que viviam ao redor, nessas terras chamadas a terra de Canaã, que abrange toda aquela área do Mediterrâneo e adjacência, todas aquelas terras que Deus havia prometido ao povo de Israel, era habitado pelos cananeus, pelos hititas e por muitos outros. Então, o povo de Israel deveria conquistar essas nações. E Deus disse para o seu povo: não tenham medo, eu vou lutar com vocês, eu darei vitória a vocês, porque a terra que eu prometi a vocês, vocês vão conquistar, vocês vão possuir. Então, as nações tinham Israel como inimigo por conta dessas conquistas, né? E eles não iam deixar barato. Então, Deus sempre está operando, Deus sempre está agindo, Deus sempre está cumprindo com a sua palavra. E é assim que Deus continua fazendo até nos dias de hoje. Deus continua agindo, Deus continua operando. Mesmo em um quadro negro, mesmo em uma situação adversa, Deus está agindo. Jesus está trabalhando. Jesus está nos levando a vitórias, a conquistas. Não é fácil essa caminhada. Temos desafios, temos inimigos, temos barreiras, mas Jesus está conosco. Jesus está trabalhando. Deus está agindo em favor do seu povo, em favor dos seus eleitos. Então, essa ação efetiva de Débora em Israel, a forma como Deus levanta Débora, a forma como Deus está liderando, a forma como Débora está liderando o povo na autoridade de Deus, da forma como Débora está exercendo, ministrando como juíza, como profetisa, como conselheira, como mãe de Israel. E ela então aconselha e ela mostra o caminho da vitória para o povo de Israel. E lidera isso e convoca os exércitos e os homens, os guerreiros, vê em Débora essa autoridade de Deus. Eles conseguem ver em Débora essa referência como uma mulher de Deus, que é boca de Deus para eles, e Deus vai usar aquela mulher para liderar essa vitória nesse contexto aqui. Então, essa ação efetiva de Débora em Israel se deveu muito mais a um chamado especial de Deus do que ela própria. Ou seja, Deus escolheu Débora. Deus quis, na sua soberania, que Débora fosse uma líder, uma juíza, enquanto havia muitos homens que Deus poderia levantar. Mas Deus não quis levantá-lo. Deus quis usar Débora. Então, a glória, os méritos não é da própria Débora, porque eu tenho certeza que se nós pudéssemos ter oportunidade de compreender o que se passava talvez na cabeça de Débora, ela poderia dizer: não, eu não quero isso para mim, eu sou uma mãe de casa, sou uma mulher,
Na cultura judaica, os próprios judeus, os israelitas, eles não tinham muito crédito, não davam crédito ou destaque à mulher. Ela poderia então dizer, não, deixa eu ficar aqui na minha. Tem tantos homens aí para Deus usar, tem tantos homens aí para liderar, então deixa eu ficar aqui, eu sou uma dona de casa, eu sou uma mãe. Para que eu quero me meter nesse negócio de guerra? Não tenho experiência nenhuma com isso. Não. Então o mérito é de Deus, Deus é quem escolhe, Deus é quem capacita, Deus é quem dá sabedoria, Deus é quem usa. E aqui o mérito é para Deus. Assim também nos dias de hoje, Deus usa pessoas que, se nós fôssemos fazer uma avaliação humana, talvez, são pessoas que seriam desqualificadas ou reprovadas no ponto de vista humano. Mas Deus não usa o critério dos homens para escolher pessoas, nem a aparência, nem a cultura, nem a inteligência humana, nem a sua capacidade intelectual. Isso não me impede de me preparar, isso não me impede de estudar, isso não me impede de me formar em teologia, isso não me impede de ler livros, isso não me impede de me aprofundar na Escritura. Mas eu estou dizendo que Deus usa, muitas vezes, pessoas que, no ponto de vista humano, dentro de uma avaliação lógica, dentro de uma avaliação humana, aquela pessoa seria incapaz de liderar, aquela pessoa seria incapaz de ser usada por Deus. Mas é assim que Deus faz, porque o mérito é dele. O poder é dele, a sabedoria é dele, a capacidade é dele. E ele levanta quem ele quiser. E aqui ele está levantando uma mulher para mostrar para os homens e para mostrar para Israel que ele é Deus. E ele procura corações sinceros, quer seja que esse coração seja de um homem ou quer seja que esse coração seja de uma mulher. Mas onde ele encontrar humildade, onde ele encontrar fidelidade, onde ele encontrar pessoas dispostas a obedecê-lo, ele vai usar. E aqui ele quebra esse padrão de homem ou de mulher dentro dessa cultura judaica. Tanto faz. Ele vai usar para dar uma palavra, para aconselhar, para liderar. Não estou se referindo ao ministério pastoral feminino. É um outro contexto que eu não quero entrar nesse mérito aqui. O objetivo dessa devocional não é esse, mas é mostrar que Deus usa quem ele quer. E ele vê no coração do homem ou da mulher sinceridade, ele é poderoso para usar aquela pessoa. Então, ela é descrita como a esposa de Lapidote, está aqui no Juízes 4:4. Ela é uma simples dona de casa, uma mãe de família, que se revela como uma mulher sábia, como uma mulher altamente estrategista, uma mulher altamente preparada, capacitada por Deus para liderar. Mesmo sendo essa mãe de família, tendo esposo, tendo suas ocupações, como uma mulher comum. Mas ela é uma mulher que Deus escolhe para capacitar, para dar sabedoria. Essa mulher, então, na prática, ela é uma estrategista. E ela mostra isso. Ela mostra que toda a capacidade, dons e talento e capacidade para liderar vem de Deus, não vem da própria Débora. É Deus na vida daquela mulher. As suas escolhas demonstram um coração humilde e devotado ao bem do seu povo, mais do que as honrarias que o cargo lhe oferecia. Aquela mulher amava o seu povo. Ela estava fazendo aquilo porque ela amava o seu povo, ela queria ver o seu povo livre da escravidão. Então ela se dispõe a ser usada por Deus quando ela percebe que não há nenhum homem que esteja disponível a exercer uma liderança, ainda que perigosa, mas ela diz, não, eu quero o bem do meu povo. E ela se entrega. Então ela é levantada por Deus e as suas escolhas, seus conselhos, suas atitudes revelam um coração humilde de alguém que não queria uma posição simplesmente por causa de honras ou de algum bem que ela pudesse possuir. Não, mas porque ela queria ser usada por Deus para ajudar o seu povo, para libertar o seu povo, porque ela amava o seu povo, ela queria o bem do seu povo. Então ela estava disponível para poder ser um instrumento de Deus para ajudar o seu povo. Então a gente vê a humildade nela. A motivação do coração dela, de Débora, não é posição, não é honraria como juíza, como profetisa. Ela não quer isso, mas ela quer ajudar o seu povo. E de alguma forma, então, ela se coloca à disposição de Deus para Deus usá-la. Como juíza, então, Débora teria o direito de se assentar à porta da cidade, porque era assim que os juízes faziam tradicionalmente. Eles sentavam na porta da cidade, as pessoas iam até o juiz para algum conselho, para julgar alguma causa. Mas não foi assim que Débora agiu. A Escritura diz que Débora, ela legislava, né? Exercia
a sua função de juíza em um local neutro, sem nenhum glamour. A chamada Palmeira de Débora, né? Que ficava estrategicamente entre duas cidades importantes de Efraim, que era Ramá e Betel. Está em Juízes capítulo 4, do 4 ao 5. Então ela não sentava à porta da cidade, porque ela não queria, de alguma forma, se colocar nesse glamour, nesse destaque como os juízes faziam, e era tradição que os juízes sentassem na porta da cidade como aquela pessoa importante, como aquela pessoa que era referência, que todos procuravam para resolverem suas causas. Não, ela procurou um lugar neutro, e ali ela julgava, e ali os homens e as mulheres procuravam e resolviam suas questões, suas dúvidas, né? E ela, como líder, ela trazia conselhos, apontava para aqueles homens, para aquelas mulheres, as decisões que eles deveriam tomar. E isso é maravilhoso. Então isso revela que Débora era humilde, isso revela que Débora, a intenção do coração dela era de fato aconselhar ou dar conselhos que de fato fossem de Deus e que ajudasse o povo de Israel a tomar a melhor decisão. Isso é tremendo, quando a gente vê essas qualidades na vida dessa mulher. O coração de Débora não deixou se seduzir pelo poder, pela posição, pelas honrarias que ela poderia obter. Ela era uma mulher que dependia de Deus. Sempre foi assim, sempre ela demonstrou essa humildade, essa simplicidade, essa dependência de Deus. Então Débora para nós é esse exemplo de alguém que depende de Deus, de alguém que não quer posição, de alguém que não quer aparecer, mas é alguém que se coloca à disposição de Deus e deixa Deus usar ela como instrumento de conselho para as outras pessoas. E que nós também sejamos assim, que nós não venhamos deixar com que o orgulho, que a vaidade tome o nosso coração, mas que Deus veja em nós humildade e que Ele nos use para que a gente seja conselheiros, que a gente então expresse a palavra de Deus, instrua, oriente as pessoas que nos procuram acerca de dúvidas ou acerca de decisões que essas pessoas têm que tomar, e que a gente então possa ter essa sabedoria, esse entendimento, essa humildade de depender de Deus e falar apenas aquilo que Deus quer que falemos para aconselhar as pessoas dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então Débora, ela é esse exemplo para nós, e ao olhar para Débora a gente vê a necessidade dessa dependência de Deus, de sermos humildes e de sempre quando formos procurados por alguém, a gente sempre possa ter na nossa boca um conselho que venha da parte de Deus, um conselho bíblico, um conselho para edificação. O povo a considerava então como a mãe de Israel. Ela havia estabelecido uma confiança, as pessoas confiavam nela, porque ela apresentava os oráculos de Deus, e o nome do Senhor, então, era exaltado nos lábios de Débora, porque ela não queria glória para si, mas ela apresentava a glória do Deus de Israel. Ela revelava, ela mostrava para o povo a necessidade que o povo tinha de se voltar para os mandamentos do Senhor, e assim seria o segredo da vitória deles. Ela havia estabelecido essa confiança em o nome do Senhor, então ela proclamou guerra contra os inimigos de Israel. O povo então ficou encorajado, o povo ficou estimulado, o povo ficou motivado quando viu Débora se levantando como boca de Deus, como uma pessoa de Deus, com a autoridade de Deus. Então ela convoca os grandes e pequenos, todas as tribos, os guerreiros de Israel, se unem a Débora para aquela guerra, para aquela batalha. A sua humildade, a sua fidelidade, então, no seu dia a dia, fez com que ela adquirisse respeito e credenciais necessárias para liderar em tempos de crise. Então nós temos aqui uma mulher humilde, nós temos aqui uma mulher fiel a Deus, nós temos aqui uma mulher dependente de Deus, nós temos aqui uma mulher que o povo de Israel via ela como uma líder, respeitava e via Deus na vida dela, e quando ela falava, ela aconselhava dentro dos oráculos de Deus, dos mandamentos de Deus. Devemos aprender com Débora. Devemos ler o texto de Juízes e ver como Deus pode usar uma mulher para ser instrumento de Deus para nós, homens, e também para outras mulheres que aqui nos ouvem. Você, mulher de Deus, que você seja uma Débora para as mais novas. Por isso que Paulo diz, você, irmã mais experiente, aconselhe as outras mulheres a amarem suas famílias, amarem o seu esposo, a serem mulheres piedosas. E concluindo, em Romanos 12:3, Paulo exorta a mantermos uma visão equilibrada de quem nós somos, a incapacidade que nós temos
Tudo é mérito de Deus, é da graça, é a soberania de Deus. Aqui a gente vê Deus usando uma mulher, quem diria, dentro desse contexto machista, judaico, mas Deus usa uma mulher para provar que Ele é Deus, para provar que não é mérito nosso, nada, nunca se trata de nós, mas de Deus, da glória para Ele, a honra para Ele. É Ele quem escolhe, é Ele quem capacita, é Ele quem usa. E o nome do Senhor foi glorificado na liderança dessa mulher chamada Débora, que demonstra todas essas qualidades. O povo, em Provérbios 15:33, nós encontramos que a humildade precede a honra. Então, o tema central, a qualidade central de Débora é a humildade de uma mulher que confiava em Deus e dependia de Deus. Em Provérbios diz que a humildade precede a honra. Como nós precisamos sermos humildes, como nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, deixarmos dessa autoconfiança pecaminosa e confiarmos em Deus, na capacidade que vem dele, da unção que vem dele, do conhecimento, dos dons. Tudo é para ele, tudo é para a glória dele, e assim nós seremos usados por Deus nessa geração, como Débora foi também em tempos de crise. Como você lida com essas questões de imagem, de poder, de posição. Débora não se deixou levar pela posição, pelo poder, nem sentar na porta da cidade como os outros juízes sentavam. Ela ficou debaixo de uma palmeira, chamada palmeira de Débora. Ela não queria lugar de destaque. O que ela queria apresentar mesmo era conselhos de Deus, era incentivar o povo a se voltar para Deus, para então liderar aquela vitória contra os seus inimigos. Como nós lidamos com posições, com autoridades, como nós lidamos com alguma coisa que nós recebemos de Deus. Quantas vezes nosso coração incha, nosso coração fica soberbo. Devemos guardar o nosso coração desses sentimentos e em humildade reconhecer que tudo vem de Deus e é para a glória dele. E aqui eu concluo dizendo, se seu coração se deixar seduzir por posições de influência, certamente nós cairemos nos laços, no laço do pecado, da avareza, da soberba. São pecados esses que têm sua origem no próprio diabo. Devemos então guardar o nosso coração das seduções, das influências. Que Jesus apareça, que a glória seja sempre dele, que nós possamos nos esconder por trás da cruz. E importa que ele cresça e que eu e você diminuamos. Jesus define um modelo divino de liderança. Uma atitude consciente de servo. Quem quer ser o maior, que seja o menor, que sirva a todos, como Débora, que mesmo sendo uma mãe de família, uma mulher, uma esposa, se coloca para servir o seu povo, mas sempre dando glória, sempre nessa perspectiva que tudo vem de Deus. Assim também nós, se temos alguma capacidade, se temos alguma posição, que usemos isso como forma de servir e não como forma de querermos se achar melhor do que os outros. Que Deus nos encha de humildade, que sem dúvida nós reconheçamos a autoridade de Cristo sobre a nossa vida e entendamos que Débora, ao olhar para o exemplo dessa mulher, nós devemos pedir a Cristo que Ele nos revista dessas qualidades, dessas virtudes que vêm do Espírito Santo. Amém? Obrigado, Senhor, porque ao ler as Escrituras nós encontramos uma mulher chamada Débora, que tem grandes lições de humildade, de dependência, de fidelidade para nos ensinar. Como é precioso, Senhor, os teus ensinamentos. O Senhor usa quem quer, o Senhor é quem capacita e tudo vem de ti. Que o Senhor possa nos libertar de qualquer orgulho, que o Senhor nos limpe da soberba, da vaidade do nosso coração, mas que na cruz do Senhor nós possamos seguir a Ti com fidelidade, servir os nossos irmãos, servir uns aos outros, Pai, e que assim, Senhor, é uma dessas das qualidades de quem serve ao Senhor, de quem é Teu discípulo, é esse pensamento de servir, de sermos servos. Obrigado pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até a nossa próxima devocional, para a glória de Deus.